Bom, pessoal, e dando continuidade ao nosso TPC de hoje, eu tenho a grata satisfação aqui de receber um colega de profissão, o professor Vitor Hugo, né, que também leciona lá na Escola Orlando Guirado Braga, lá em Paulicéia. Vitor Hugo é uma pessoa autodidata e aprendeu várias línguas, né? Recentemente teve artigo publicado lá na Moldávia, junto com o professor Dorim. É um grande pesquisador aqui, principalmente na região de Lucélia, né, lá do bairro Baliza, onde ele fez uma catalogação também dos imigrantes bessarabes que vieram aqui para a região. Tá? Então, Vitor é um dos nossos participantes, e do outro lado eu também tenho a grata satisfação de receber a professora doutora Isabel Castanha Gil, né, professora aqui da nossa Unify, e também uma das grandes pesquisadoras aqui, principalmente da Nova Alta Paulista. Então, gostaria de passar a primeira palavra para o Vitor, para fazer a sua apresentação, e posteriormente passar a palavra para a professora Isabel. Vamos lá. Primeiramente, quero agradecer ao Tiago, aliás, agradeço ao Tiago pelo convite, de poder partilhar um pouquinho sobre essa ferramenta tão curiosa e tão rica que nós aprenderemos a usar hoje. E falarei um pouquinho de mim agora. Estou formado no ensino médio lá pela escola Orlando Guirado Braga, onde hoje também leciono, formado em História pela FAI e atualmente também fatecando no curso de Gestão Comercial da FATEC Adamantina. E hoje vamos trabalhar um pouquinho com essa ferramenta bem rica, gratuita, que é uma ferramenta produzida pela Igreja Mórmon, né, que disponibiliza vários documentos civis e que nos permite trabalhar em sala de aula com várias disciplinas, em especial História, Geografia, Ciências Humanas, mas que não se restringe a elas. Bom, eu passo a palavra também agora para a professora Isabel, para que ela faça a sua apresentação. Muito bem, é um prazer estar aqui, principalmente com dois ex-alunos muito jovens e que vão falar de algo bem da geração de vocês, bem da geração atual, que é exatamente o uso de ferramentas tecnológicas para as pesquisas históricas. E isso é maravilhoso. São dois ex-alunos da Unify, os dois do curso de História, e que têm muito a contribuir. Então, é um prazer e tenham um bom trabalho. Obrigado, professora. Vitor, então, o Family Search é todo seu agora. Lá vamos nós? Então, vamos lá. Como eu já coloquei anteriormente, o Family Search é uma ferramenta que foi criada pela Igreja Mórmon. A Igreja Mórmon, ela acredita que uma das formas de nós alcançarmos a salvação é por meio desse contato familiar. Então, cria-se um banco de dados com vários registros civis, registros de nascimento, de casamento, de óbito, registros de imigrantes, e isso tudo fica disponível gratuitamente dentro desse banco de dados enorme, em que há um trabalho lindo, espalhado por todo mundo, com certidões e registros das mais variadas etnias e grupos que nós podemos imaginar. E é algo que, de alguma forma, também sintetiza a história na escala macro. Né? Então, para aproximar um pouquinho essa possibilidade da pesquisa, introduzir um pouquinho a pesquisa na sala de aula, é uma ferramenta muito válida, porque, no geral, quase toda a escola, se não toda a escola da nossa diretoria, ela possui uma sala de informática, e basta uma sala de informática e conexão à internet para que nós possamos usar dessa ferramenta. Então, eu vou dividir a tela aqui com vocês agora, e aí nós vamos falar dela enquanto a usamos. Então, já estamos aqui para entrar na nossa plataforma, que é o Family Search. Aliás, o link é familysearch.org. Nada muito difícil, facinho de memorizar. Depois a gente disponibiliza também de alguma forma. Mas familysearch.org está aqui na barra de endereço. Eles vão estar de cara nessa homepage. E caso você não tenha conta, é só vir aqui em criar a conta, colocar os seus dados e se cadastrar. E caso você já tenha conta, é só vir aqui e entrar no sistema. Não é nada muito difícil, é bem intuitivo. Então, aqui. Perfeito, já está carregando aqui os dados no sistema.
Eu já vou aproveitar para ir mostrando, então, algumas possibilidades. Olha só, eu tenho aqui a opção árvore familiar, pesquisar, recordações, indexações e atividades. Hoje eu vou me ater a falar de árvore familiar e pesquisas, ou pesquisar, né, no caso, e apresentar um pouquinho do que é possível fazer com o Family Search. Vou mostrar um pouquinho da minha árvore familiar, que também é algo que eu me divirto. O Family Search é uma das ferramentas mais usadas pelos genealogistas, historiadores, por quem presta assessoria em reconhecimento de cidadania. É praticamente a ferramenta mais difundida nesse meio. Eu vou estender um pouquinho aqui minha árvore, só para nós termos noção do que é possível ser feito com essa ferramenta. Lá. Lento, mas... Você provavelmente já conseguiu chegar a quantas gerações, Vitor? A minha árvore genealógica tem hoje 25 gerações. Eu estou nos anos de 1400. Eita. E você conseguiu remontar isso até que região de qual país, Vitor, mais ou menos? Olha, eu cheguei até Portugal, cheguei ali no que seria hoje a França, fui parar também no Oriente Médio, estive na Península Itálica, passei ali por que hoje é a Polônia, numa região próxima da Cracóvia. Tá, ela não está carregando tão bem agora, eu vou parar por aqui. Infelizmente, aqui nós vamos conseguir ver as datas. Aqui eu consigo ver alguma coisinha, mas vamos lá. Esse aqui é um documento de um antepassado de 1838. Então, até aqui eu ainda consigo dar uma olhadinha e ver como é que está. Por algum motivo, ela não está carregando por completo. Mas vai até os anos de 1400. E é bem interessante que, quando aparece essa possibilidade aqui, esse itemzinho azul, esse quadradinho, é porque a plataforma identificou algum documento que pode dizer respeito ou citar aquela pessoa. Então, há esse trabalho também. Eles cruzam os dados e me apresentam possíveis parentes, possíveis documentos de familiares. E eu tenho aqui também a árvore, algo bem curioso que nós identificamos esses dias, né? Eu tenho junto com a minha árvore, a árvore da minha namorada, e nós identificamos por esses dias um documento de uma tia-avó dela. Foi bem curioso, porque até então nós não tínhamos nenhuma fotografia dessa tia-avó. Eu não tive nem carregando. Tá bom. Não está carregando, infelizmente. Então vamos para o pesquisar, que é o que há. Não vou conseguir mostrar ele agora, mas quiçá em pouco tempo não consigamos fazer isso de forma mais eficiente. Por algum motivo, o Family Search não está conseguindo dialogar bem com a ferramenta de gravação. Vamos lá. Vamos sair da árvore familiar, que é uma possibilidade muito curiosa. Em geral, permite ao estudante conhecer um pouquinho da história familiar e, assim, esses movimentos migratórios, o que que levou aquele movimento, quais eram os acontecimentos em escala macro que influenciaram isso de alguma forma. É bem interessante. Mas vamos agora para o que nos interessa em termos de pesquisa, porque a árvore familiar ela é interessante, mas vai tratar um pouco mais da história familiar em si, né? Bem, basta vir aqui em pesquisar, depois eu vou na opção catálogo, e vai carregar uma paginazinha em que eu posso pesquisar por localidade, como dá para ver aqui, né? E aí, no estado de São Paulo, esse trabalho está muito completo. E como ele está muito completo, basta eu digitar o nome de uma cidade, de um município, e eu vou encontrar essa cidade, muito provavelmente está cadastrada. Vou pesquisar Adamantina, que é onde está a nossa diretoria de ensino. Então já aparece aqui, Brasil, São Paulo, Adamantina. Eu clico sobre ela, venho pesquisar. Vamos lá. Clico aqui novamente sobre Adamantina. Depois essa parte que já está colorida, está violeta.
E a partir de agora, vamos abrir vários livros, várias possibilidades de pesquisa de registros cartoriais de Adamantina. O pessoal da Igreja Mórmon foi até o cartório de Adamantina e digitalizou os livros de registro cartorial. Então, eu tenho aqui nascimento, volume tal, ano de 1949, de abril a julho. Dá para ver aqui que tem uma câmerazinha, né, em formato. Eu clico sobre essa câmera e todo esse livro de registro ele vai estar disposto para eu fazer minha pesquisa, para eu trabalhar com aluno em sala de aula, para eu pesquisar o documento de algum familiar, como o Tiago já conseguiu fazer há pouco tempo, né? Verdade. Recentemente eu acabei procurando também, né, as documentações referentes aí à minha família, acabei localizando do meu pai, da minha mãe, né, dos meus avós. É uma plataforma bem bacana e que, além de nos auxiliar também, pode estar contribuindo muito dentro da sala de aula. Sim, sim. Olha só, já abri aqui então na capa do livro 1A, ou A1, né? É o primeiro livro de registro de nascimento do distrito de Adamantina. Então dá para ver aqui embaixo, distrito de Adamantina, comarca de Lucélia. Só a capa, na verdade, desse livro já nos traz várias indagações, né? Atualmente a comarca é Adamantina. E Lucélia pertence a essa comarca. Naquele momento histórico, é do contrário. Tinha, na verdade, Lucélia enquanto comarca e Adamantina como distrito. Então já tem uma questão de territorialidade, de desenvolvimento daquele município e a forma como esse município se relacionava com a região, dado o seu status de comarca, e Adamantina enquanto município. Então, olha só quanta mudança ao longo do tempo em relação ao espaço. Me permite trabalhar aqui tanto a história quanto a geografia. Só a capa do livro. Mas vamos para os registros que são ainda mais interessantes. Vamos lá. Bem. Opa. Vamos lá. O primeiro livro, aliás, o primeiro registro, olha só. Registro número 1, página número 2, nascimento número 1. Folha número 1, livro número 1, é tudo número 1. A pessoa que inaugurou o gentílico adamantinense, a primeira registrada em Adamantina, no cartório de Adamantina, que então era distrito, foi Maria Aparecida Zambão. E só o nome dela, o sobrenome dela, já nos traz aqui uma reflexão. Zambão, muito provavelmente, é a adaptação, é a tradução do nome Zamboni. Então, eu já posso trabalhar aqui, por exemplo, a imigração italiana para o Brasil. E da imigração italiana para o Brasil, eu posso trabalhar políticas de branqueamento, a necessidade de mão de obra para o café e por aí vai. Então, só o sobrenome já me permite essa discussão, principalmente por ser do município de Adamantina, estado de São Paulo, que é onde os imigrantes italianos tanto trabalharam nas lavouras de café. Tenho aqui o ano de 1947 e tem aqui também algumas curiosidades. Eu tenho o nome do pai dela, tenho aqui o fato que ela é filha legítima, né? Isso indica que os pais eram casados civilmente e eclesiasticamente, ou seja, tanto na igreja como no cartório. Ela é uma filha legítima, filha de Ovídio Zambão, nascido em Bocaina. A mãe, que aqui consta como natural de Avaí, isso já mais ao leste do estado de São Paulo, né? Mais próximo à região de Campinas. E depois nós temos o local de casamento, que é Duartina. Então, cada um nasceu num lugar do estado de São Paulo e se casaram em Duartina. Já houve um movimento migratório aqui. Muito provavelmente em função da marcha do café para o oeste. Então, nós já começamos algumas conjecturas, sim? E é bem curioso ressaltar também que, para os moradores aqui de Adamantina, né, que a dona Nair Quinto Zambão, posteriormente, ela foi homenageada. Tem uma rua que leva o nome dela aqui na cidade. Olha só que bacana. Então, além de ser a primeira a ser registrada, ainda há hoje uma rua com o nome dela. É uma forma de realmente manter a história viva. O nome da mãe, né? O nome da mãe dela, né? Isso, com o nome da mãe dela. Nair Quinto Zambão. Que bacana. Isso. Realmente foi uma precursora de Adamantina, né?
Aqui temos os nomes dos avós paternos, né? Gaspar Zambão e Giustina Tonini, já indicando aqui também uma adaptação desse nome que era italiano e depois foi abrasileirado, aportuguesado, né? Vitor, e uma coisa que eu acho que a professora Isabel também poderia entrar nesse mérito, sobe só um pouquinho lá para a gente ver o local de nascimento. Local de nascimento? Isso. Ali nós percebemos que ali ainda se menciona a Avenida Paulista, né? Hoje essa avenida ela já não existe mais. Essa avenida hoje, ela, se eu não estou enganada, é a Capitão José Antônio de Oliveira, se não me falha a memória, tá? E aí pode entrar até a professora Isabel, né? Em relação às mudanças espaço-temporais aí, lembrando que a gente está falando aí da questão interdisciplinar, e essa plataforma também, ela permite, através da análise desses documentos, a gente fazer várias dessas conjecturas. Não é mesmo, professora? Sim, perfeitamente. Se você pegar, por exemplo, vamos dizer que o professor faça uma pesquisa dessa com o seu aluno, e ele pode criar uma linha do tempo. E nessa linha do tempo, ele pode colocar em cada época o que foi acontecendo. Havaí, por exemplo, é região central do estado, perto de Bauru. Por que essas pessoas vieram aqui para o Oeste exatamente nesta época, né? Como vocês mesmo colocaram, está muito relacionado com a expansão da cafeicultura, a expansão da estrada de ferro, e Lucélia era uma referência. Lucélia era um município imenso, então a parte administrativa, a parte de banco, a parte de documentação era Lucélia, que ia até a barranca do Rio Paraná. Então, isso tudo vai mostrando exatamente, à medida que a população foi chegando, à medida que as atividades econômicas foram acontecendo, as cidades foram surgindo, e você tem aí história e geografia, sem que as pessoas soubessem, falassem isso, mas elas estavam construindo espaço, elas estavam, ao construir a sua própria história de vida, elas estavam também construindo a história do lugar e a história regional. Então, é um documento muito vivo, né? Uma ferramenta muito viva que o professor pode usar, enriquecer a sua aula, e depois, no livro didático, o professor tem a referência teórica desses períodos. Certamente que aí vai falar de República Velha, não é isso? Vai falar da Era Vargas. Então, o professor, a partir daquilo que é muito real, ele faz todo o contexto histórico, todo o contexto geográfico, ele vai falar dos impactos ambientais que essa ocupação trouxe, a floresta que foi dando lugar aos sítios, às fazendas, às cidades, mas sem o cuidado em preservar a vegetação que aqui existia, né? Então, é muito vivo o professor trabalhar com essas ferramentas. E o que a professora Isabel acabou de mencionar aqui agora, né, eu estou olhando ali até a folha número 2 que o Vitor colocou, né, é a região ali que a pessoa nasceu, né, no domicílio ali no distrito de Córrego do Tocantins, né, era uma região que popularmente eles denominavam aqui, mas que também entra nessa outra área da história, né, que está muito em voga agora, que é a questão da história ambiental, que também é correlacionada com a própria geografia, mas o que restou, por exemplo, desse Córrego Tocantins, que a gente hoje nem menciona tanto mais ele, né? Se a gente perguntar aí para um morador aqui da nossa região, onde fica o Córrego Tocantins? É capaz ele nem saber onde fica. Algo que no passado era muito presente aí dessas pessoas, né? Era uma referência, né? Justamente. Sim, é bem curioso que a gente está, nesse momento, migrando do meio natural para o meio técnico, né? Então, as referências que eu tenho são sempre muito voltadas ao ambiente. Então, o córrego, a cachoeira, o riacho, eram sempre parâmetros geográficos, né? E isso fica bem explícito aqui. Outra curiosidade que aparece aqui, quem é de Adamantina muito provavelmente conhece alguém de sobrenome Bortolai. E a partir do instante que eu começo a usar, na minha aula, com o meu aluno, um documento que vai explicitar, que vai citar, discriminar alguém que eu conheço,
essa aula não se torna mais uma aula estrangeira, uma aula distante que não diz respeito a mim. Eu consigo criar um link, um afeto, um vínculo entre o estudante. E esse documento é que ele não se sinta alheio. Então, é, na verdade, viver a história ao mesmo tempo que nós a estudamos. Eu conheço aquele sujeito que construiu a história, aquele sujeito que foi citado no documento. Eu quebro aquele positivismo de muitos livros e trago aqui, na verdade, a história cultural. A história daqueles que não foram citados nos livros, mas foram documentados de alguma forma. Então, nós quebramos esse positivismo, nós quebramos um pouco essa ideia behaviorista, que ainda está meio tanto quanto impregnada na educação, e trabalhamos com uma outra vertente da história, além de ser uma metodologia ativa, né? Algo que Paulo Freire incentivava na sua obra. Nós estamos aproximando o estudante do seu objeto de estudo, ou do sujeito de estudo, né? Então, isso é algo muito curioso. E, além disso, nós temos novamente aqui alguns sobrenomes que, para quem é de Adamantina, são muito típicos, são muito comuns, né? Como o sobrenome Negrisoli, da nossa companheira, a professora que nos deixou a semana passada, né? Que, aliás, participou da antologia, era uma apoiadora dos projetos, e também tinha o sobrenome Negrisoli, e muito provavelmente era dessa família. Então, olha quantos links isso não vai me permitindo, e ao mesmo tempo que eu compreendo a história local, eu vou criando esses movimentos e essas compreensões de movimentos e de fenômenos históricos maiores, como a migração, como o fim do uso da mão de obra escrava em 1888, né, que demanda, na verdade, a vinda desses imigrantes para substituir os negros nos lavouros de café, as políticas de branqueamento que aconteciam naquele período. Isso impossibilita trabalhar integração do Estado à economia. Então, olha só como um único documento sintetiza tantos fenômenos históricos, tantos fatos históricos, e me permite trabalhar de forma tão interdisciplinar, né? Tem como trabalhar aqui a relação do homem com o espaço, do homem com o tempo. Tem como eu trazer para cá algumas questões um pouco mais filosóficas ou até sociológicas, de como o patriarcado, ele aqui ganha escala, porque o sobrenome masculino é quem se sobressai, porque o filho legítimo, na verdade, é aquele que nasce de pai e mãe que são casados na igreja e no cartório. Então, existe aqui um estereótipo que era até documentado. Olha só quantas possibilidades. E ao passo que eu vou olhando, passando documento por documento, eu vou reconhecendo cada vez mais a história local. O terceiro documento, por exemplo, é da Neuza Maria Romaninha. Ela foi a terceira registrada no município de Adamantina. A família da Romaninha e Adamantina é bastante conhecida, e por aí vai. Se nós observarmos aqui, a frequência de italianos, ela é muito grande. Será que essa frequência tão grande de italianos também acontecia nos demais municípios? Eu trago algumas indagações. Por meio do projeto Nossa Gente, que é o projeto que acaba de ser institucionalizado pela FAI, acabamos de estabelecer uma parceria com a diretoria de ensino, Tiago, a professora Isabel também estão muito envolvidos, assim como eu. Nós já começamos a perceber que, na verdade, na maior parte dos municípios havia uma presença muito grande de imigrantes nordestinos e imigrantes do norte de Minas. Então, por que é que na cidade de Adamantina eu tenho uma frequência maior de italianos, enquanto nesses outros municípios eu tenho uma presença maior de grupos étnicos do Nordeste e também do Norte de Minas? E aí eu posso entrar, por exemplo, no fato de que as terras que estavam mais ao centro do espigão divisor, elas eram menos arenosas. E por serem menos arenosas, custavam mais caro. Então, quem tinha condições de comprar isso? Eram migrantes italianos, aliás, migrantes, eu vou usar a palavra migrantes porque se enquadra melhor, de primeira e segunda geração, que vinham do antigo oeste paulista para cá, já com algum capital. Vendiam as terras que estavam mais caras no antigo oeste, vinham para cá, compravam terras ao centro do espigão, porque era uma região, era uma localização, uma área em que essas terras valiam mais e eram mais férteis. Enquanto isso, quanto mais próximo aos rios, ao Rio Peixe, ao Rio Aguapeí, e em especial ao Rio Paraná, mais arenosa é essa terra. Então, quanto mais arenosa, menos fértil, então mais barato.
E aí, olha só como a disposição étnica, ela também está ligada a essa disposição que vai estar ligada aí também à geografia física, às questões podológicas do local, e vai casar de alguma forma com as questões socioeconômicas. Então, eu posso trabalhar de forma muito interdisciplinar esse conteúdo todo. E o documento ele acaba não sendo só um documento, ele ganha um outro caráter. Ele acaba se tornando uma síntese de toda a história local e regional, expressando todos esses movimentos, e eu posso trabalhá-lo de forma dedutiva, né? Trabalhar por meio de questionamentos, até que o aluno compreenda que a história da sua família, que a história do seu vizinho, dos seus amigos, que a história do seu município é, na verdade, o retrato de uma história em escala maior. Então, nós não somos alheios à história que está nos livros. Nós estamos ali representados. Talvez não com nomes, mas naquela mesma dinâmica. E essa é a parte mais importante. Entender, por exemplo, que já foi feito um contato aqui por nós de Pauliceia com a cidade de Macaúbas, lá na Bahia. E nós descobrimos que os tipos de câncer mais frequentes na cidade de Macaúbas é o tipo de câncer mais frequente em Pauliceia. É um tipo de câncer de próstata bem frequente. E, curiosamente, quando você olha o nível de Pauliceia, o nível A1 de Pauliceia, você tem uma frequência muito grande desses migrantes de Macaúbas. Então, olha só como a gente sai da história, passa pela geografia, pela filosofia, pela sociologia e chega em questões biológicas. Como é que esses documentos expressam realmente essas linguagens multifacetadas e interdisciplinares, né? Para calcular o percentual de pessoas que vieram de cada região, eu tive que montar uma tabela e calcular depois o percentual de cada estado ali presente. Então, eu passo também pela matemática. Eu tenho que calcular ali a frequência relativa, né, que é o percentual. Então, olha só a possibilidade de que, ao invés de trabalhar de forma solo, de forma alheia às demais disciplinas, há a possibilidade, por meio de uma ferramenta como essa, de trabalhar N possibilidades da história local, fazendo um link com a história e com outras disciplinas em outras escalas, e assim colocar o sujeito que está ali naquele instante aprendendo, que é o estudante, como não somente alguém que é passivo nesse processo, mas enquanto realmente um sujeito ativo no processo de ensino e aprendizagem. Eu creio que ficamos por aqui. Agradeço ao convite ao professor Tiago em nome do projeto Nossa Gente. Agradeço a participação da professora Isabel Castanha Gil. E eu creio que finalizamos por aqui. Obrigado, Vitor. Só antes de findar a nossa TPC, pessoal, eu gostaria de passar a palavra também para a professora Isabel. E, como o Vitor mencionou, né, nós estamos fechando uma parceria, diretoria de ensino, projeto Nossa Gente, que agora também ele se torna institucionalizado pela Unify, né? Então, abrindo novas possibilidades aí de formação aos docentes da rede estadual. E eu creio que essa é a primeira de muitas outras parcerias que a gente vai fazer com o projeto Nossa Gente, com a Unify. E passo a palavra à professora Isabel Castilho para que ela comente também sobre o projeto Nossa Gente e quais são as expectativas dessa parceria aí que nós fechamos. Olha, formamos um trabalho muito bacana a partir de janeiro de 2020, envolvendo o Vitor Hugo, que ele é um autodidata, como disse o Tiago, ele que descobriu essas ferramentas, e aí navegando livremente pela internet. Você, que é uma pessoa extremamente comprometida, os professores do curso de História da Unify, os alunos do primeiro termo de História de 2020, colaboradores da comunidade de diversas cidades, e nós começamos sob a supervisão do Vitor Hugo. Então, foi feito primeiro um trabalho com Pauliceia, fazendo todo esse levantamento dos primeiros moradores, né? As primeiras crianças que foram registradas. É com essas crianças que a gente tem a inauguração do gentílico do lugar. Porque, como nós vimos no documento, o pai e a mãe vieram de outras cidades. Essas crianças nasceram aqui.
Então, é com esta geração, com estas crianças, que passamos a ter o adamantinense, o pauliceiense, o floridense, e todos, enfim. E esse trabalho não existia. Então, nós valorizamos os fundadores, que são os investidores, né? É com eles que as cidades começaram. Essas pessoas já estão devidamente reconhecidas, mas aqueles que inauguraram o gentílico, cujas famílias foram as acreditadoras do projeto desses investidores, nós não sabíamos, não conhecíamos. Então, acreditadoras, ou porque foi opção mesmo, comprar terra aqui, e alguém já tinha vindo antes e começado, ou vieram para cá por falta de opção. Então, vieram para cá arriscar a vida, na verdade, e aqui acabaram construindo a sua família, os seus bens, o seu trabalho. Então, é isso que nós estamos levantando, e temos um trabalho online grande, os alunos e colaboradores estão fazendo, supervisão dos professores. Agora, a Unifai institucionaliza, e por meio de você e da dirigente Irmes, isso também está se estendendo para a diretoria de ensino, e o projeto vai ganhando consistência e capilaridade, com a participação dos professores de história, de geografia, ou de qualquer outra área que tenha interesse. O projeto vai ganhando capilaridade e ele vai se ramificando a todas as cidades. Isso é muito novo. E isso é muito interessante, porque abre uma cortina imensa de novas possibilidades. E estudarmos olhando para nós mesmos, né? Como vocês mesmos disseram, o livro didático, ele trabalha numa perspectiva, assim, mais generalista. Ele faz uma análise dissertativa daquela época, ele faz uma análise dissertativa de um fenômeno, mas as pessoas não estão contempladas ali. E são as pessoas que fazem a história, fazem a geografia, constroem os territórios. São as pessoas, né? Então, é isso que o nosso projeto ele vai levantando. E quanto mais professores se interessarem, quanto mais alunos se interessarem, mais nós vamos olhando para nós mesmos. E é muito importante que olhemos para nós mesmos e que paremos simplesmente de copiar, né? Copiar estudos que foram feitos em outros lugares, que são importantes, mas nós temos a própria história, nós temos a própria geografia, nós temos a nossa identidade. Então, esse projeto, ele vem dar uma base mesmo, uma base pedagógica, uma base tecnológica, uma base institucional de construção da nossa identidade, né? Então, é nesse sentido, como a gente não tem uma grande concentração de população, não temos uma industrialização expressiva, não temos um desenvolvimento econômico assim tão expressivo também, nós acabamos sempre ficando à margem de esse projeto, não. O aluno é protagonista, o professor é protagonista, a escola é protagonista, a cidade onde aquilo está sendo feito, onde o estudo está sendo levantado, as pessoas que estão sendo identificadas nesses livros passam a serem protagonistas. E isso é enriquecedor, é verdadeiro, é vivo. Então, é um trabalho assim que está começando e com a adesão dos professores, com o apoio das instituições, ele tem assim uma possibilidade inesgotável. E quando for apresentar no Siquify, que os meninos falem de uma construção que a geração deles hoje está fazendo no reconhecimento do que fizeram gerações anteriores, né? Que isso saia texto e que entre num projeto interdisciplinar com língua portuguesa, que entre num projeto interdisciplinar com artes, que o aluno pode fotografar esses documentos, fotografar essas pessoas, fotografar as casas onde essas pessoas chegaram,
Olha aí a interdisciplinaridade, é inesgotável as possibilidades que vão aparecendo, né? Então, é isso. Parabéns para vocês e estamos nos primeiros passos de algo grandioso. Tá certo. Bom, pessoal, então, para finalizar, eu gostaria de agradecer, então, a participação do meu colega de profissão aqui, o professor Vitor Hugo, a minha ex-professora, né, a professora Isabel. Muito grato pela participação de vocês dois e, como eu mencionei, esse é apenas o primeiro de muitos outros encontros que provavelmente a gente vai fazer com os professores da rede, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e eu me despeço aqui de vocês também. Bom, pessoal, e eu falo agora com a professora Bianca, da escola Orlando Guirado Braga, lá de Pauliceia. Ela trouxe uma metodologia bem bacana, né, que ela tem utilizado nas suas aulas, e hoje ela vai compartilhar com vocês. Bianca, a palavra aí é toda sua, tá? Então, pessoal, o Tiago entrou em contato comigo, né? Na verdade, eu passei para ele que eu estava trabalhando, ele achou interessante, e aí decidimos fazer essa apresentação aqui do aplicativo, que de repente pode ajudar mais gente, né? Eu estou usando esse aplicativo, aqui aparece o nome dele em português, gravador de tela, mas quando eu fui baixar, o professor Danilo, de matemática, que me ensinou, eu vi ele utilizando com os alunos dele, numa sala que a gente tem em comum, e pedi auxílio dele. O nome dele para baixar na Play Store é X Recorder, né? X Recorder. E quando eu baixei, já aparece aqui como gravador de tela. Então, a partir do momento que você clica nele, ele já abre ali embaixo do seu celular as opções. Ele aparece uma câmerazinha, fica apagada, só que ele não está gravando ainda. Só quando você clica ali e dá a opção de gravar, que ele realmente grava. O que eu faço é, eu monto o PowerPoint em cima da aula que eu quero, com os temas que eu quero, né? E aí eu envio, né, geralmente eu envio para o meu marido, que é professor de história também, mas hoje eu enviei para o PCNP, o Thiago. Eu abro aqui no meu celular, tá? E eu começo uma reprodução do PowerPoint, né? Eu vou aqui em reproduzir, né? Então, tá todo o meu PowerPoint aqui. Eu posso ir em reproduzir, e quando ele já está assim, eu opto por gravar. Então, lá embaixo já tem a câmerazinha. Quando eu clico nela, ele aparece as ferramentas, tá? Então, eu venho aqui nessa maletinha de ferramentas, e já tá para capturar a tela, mas não quero. Eu seleciono a câmera e a escova, tá? A câmera já fica aparecendo, né? E aí eu posso colocar ela no lugar que eu quiser do vídeo, e a escova é caso eu queira fazer alguma anotação, né? Eu escolho a cor aqui, e eu posso fazer alguma anotação, tá? Destacar alguma coisa no vídeo, enquanto eu estou passando para os alunos, se eu achar pertinente fazer isso. Aqui, então, já gravo, começo falando com eles, boa tarde, alunos, né? A gente está fazendo uma devolutiva do que foi passado no sexto ano B, sexto ano C. Geralmente já é uma devolutiva depois do que foi passado no centro de mídias, tá? Então, a gente começa aqui, ó, eu vou passando os slides, geralmente eu apresento na horizontal, para o slide ficar, né, maior, e aí, conforme eu vou falando, eu vou explicando para eles, né, aqui, no caso, eu fiz o recorte do caderninho do aluno, então eles têm esse material em casa, fiz uma retomada do que eles já tinham visto antes, né, e aí eu posso ir passando os slides e explicando, né, quando eu coloco o vídeo na horizontal, eu coloco o meu vídeo dentro do slide mesmo, só com o dedo mexendo mesmo a posição do vídeo, e vou até o final. No caso aqui, eu falei para eles como seria o exemplo de um painel ilustrado, né? Que teria os títulos, teria o desenho e a explicação. Assim que encerra, tá? O próprio aplicativo já me fala que eu estou no final, eu clico na câmera novamente, e esse pontinho, tá? Aqui vermelho, que ele começa a gravar, ele é o que encerra, tá? Então, se eu quiser gravar, eu clico nele, tá? E aí eu começo a gravar, tá? Eu clico no vermelho, daí ele me dá a opção, iniciar agora. Se eu inicio agora, ele já abre contagem, depois de 3 segundos, ele começa a gravação, tá? E aí, tudo que eu estiver fazendo na minha tela do celular aparece. Se, no caso, eu tiver notificação de aplicativo aqui, ela não aparece, tá? Ela aparece na tela do meu celular, mas ela não aparece no vídeo. Quando eu quero terminar, eu clico novamente aqui, eu posso pausar e voltar depois da gravação, se aconteceu alguma coisa,
né, eu quero abrir um outro documento, eu posso pausar e voltar, ou eu posso parar totalmente a gravação. Quando eu paro, já fica o vídeo salvo, tá? Lá no aplicativo mesmo. Aí eu posso ou editar, tá? Ou eu posso compartilhar dali. Geralmente eu já compartilho dali mesmo nos meus grupos. Então, ó, se eu abro aqui o gravador de telas, né, que é o aplicativo que eu tenho, ele já tem os vídeos que eu salvei aqui, ó. Por exemplo, esse que eu terminei de fazer, que está aqui em cima, né? E outros vídeos. Então, eu tenho um vídeo de 17 minutos, de 15, de 11, dependendo da temática. Eu posso vir aqui já em compartilhar, decido qual a ferramenta, qual o aplicativo que eu vou utilizar, e eu posso vir aqui e selecionar os meus grupos, ó. Que eu já tenho do 6º, 9º, 7º, 8º, 1º, que são os meus grupos de história. Então, eu já envio por aqui mesmo para os grupos que eu tenho de alunos. E aí, é essa forma que eu estou utilizando. Eles recebem, tá? Ó, eu já seleciono os grupos que eu quero mandar, no caso, eu não vou enviar aqui, e aí eles recebem, podem assistir, e logo na sequência, geralmente, eu já monto a apresentação e um formulário Google, que é a forma como a minha escola está trabalhando com o ensino fundamental, né, que eles não tiveram um bom acesso, assim, ao Classroom. Então, a gente está usando com formulários Google, tá? Então, eu mando já o vídeo explicativo depois da aula e o formulário para eles responderem as questões. Se eu não quiser mais, não for usar mais o aplicativo, eu venho aqui em cima, ó, ele aparece a opção, e eu clico em sair, e aí ele sai. É bem bacana, né, Bianca? O mais interessante é que eu vi a quantidade ali, né, o tamanho de alguns vídeos, eles são bem extensos, né, 60, 70 mega, e ele compartilha de forma bem sossegada, né, não precisa a gente estar diminuindo, né. É bem bacana porque dependendo da quantidade de vídeos que a gente faça, do tamanho, a gente consegue ter um compartilhamento uma qualidade muito boa, como foi o que você me enviou. É bem interessante. Isso, bem isso mesmo, Thiago. Eu estou compartilhando meu computador agora. Sem problema. Pessoal, então fica aí, essa é uma dica da professora Bianca, lá da Escola Orlando Guirado Braga, ela já tem utilizado com os alunos dela, né? E para quem quiser ter mais para quem quiser saber um pouquinho mais, né, sobre esse aplicativo que ela tem utilizado, pode entrar em contato com ela, pode também entrar em contato comigo aqui. Eu peguei mais ou menos como é que funciona, mas eu acredito que é bem fácil, é bem intuitivo, né? E ele não tem grandes dificuldades aí para que a gente possa ter uma utilidade boa em sala de aula. Bianca, se quiser fazer mais alguma consideração? Não, uma coisa que eu acho que é muito importante falar é que, assim, eu não teria desenvoltura para usar o aplicativo para fazer não fosse trabalho em equipe, sabe? Então, eu acredito que é muito importante, tipo, a troca de conhecimento, porque era uma ferramenta que eu não conhecia e veio, assim, para suprir totalmente uma necessidade que eu tinha. Então, foi a partir do trabalho do colega, do Danilo, que eu fui conhecer, que eu fui atrás. Ele poderia também não ter tido a disponibilidade em ajudar, e teve. Então, assim, eu acredito que nesse momento de distanciamento social, essa parceria entre os colegas de trabalho é essencial. E isso, sim, eu falo que é uma vantagem enorme da escola que eu trabalho. Então, os professores conseguem compartilhar isso. Olha, eu estou fazendo isso, está dando certo, e tem sido maravilhoso. Que bom, Bianca. E é muito bom ouvir de vocês que essa troca de informações, essa troca de software, né, de aplicativo, de recursos que vocês têm utilizado, tem funcionado aí no Orlando Guirado Braga. E as outras unidades também possam também ter essa troca, né, como está acontecendo lá. E a gente, na medida do possível, também vai estar disponibilizando isso para todos os outros professores também. Legal. Tá certo? Certinho, Thiago. Então tá bom, Bianca, eu agradeço a sua participação. Me desculpe aí pelo incômodo, eu sei que hoje aí em Paulicéia é feriado, né? Mas a gente precisava compartilhar isso aí com os nossos colegas da rede, tá bom? Tranquilo, sempre Muito disponível. obrigado, viu? Por nada.